Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em sua vida. Amém? Em nome de Jesus, quero deixar uma pequena porção da palavra de Deus para a sua vida. E esta palavra se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo de número 22, que diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Somente este versículo. O Senhor Deus dos céus e da terra, Ele conhece a cada habitante desta terra, a cada habitante de todas as gerações que por aqui passou. Até mesmo cada fio de cabelo da nossa cabeça está devidamente contado por Ele. Ele nos conhece muito bem em nossos pormenores e até mesmo o nosso secreto, o nosso interior. Deus sabe o que pensamos, o que imaginamos e o que também desejamos, o que também intencionamos. Deus nos conhece porque Ele é a fonte da existência, a fonte da vida e por Ele nós existimos. O Senhor Deus dos céus e da terra nos ama tanto que nos deu a oportunidade de existirmos e vivermos, pois o dom da vida procede dele. E assim, pelo seu amor, existimos e vivemos. Mas com o passar dos tempos, com o passar das décadas, dos séculos, dos milênios, no decorrer da história humana, o que se vê é a humanidade cada vez mais longe do seu Criador. A criatura cada vez mais desconhecendo e ignorando o Criador dos céus e da terra. Deus vive para todo sempre. E a humanidade, conforme vai passando o tempo construindo a sua história, vai construindo uma história querendo colocar a presença do seu Criador cada vez mais longe de si. E assim, cada ser humano neste mundo tem a oportunidade de aproximar-se de Deus ou afastar-se dele. Mas, notoriamente, temos visto a multiplicação da iniquidade. Estamos vivendo em uma geração onde tudo é permitido, até mesmo as coisas mais vergonhosas e tudo aquilo que desvaloriza o próprio ser humano. Criam-se novas ideias, novos conceitos, criam-se novos princípios para seguir, pois o que se percebe é que a humanidade está seguindo aos seus próprios pensamentos e já ignora aquilo que Deus nos concede, aquilo que Deus nos deu, que são os nossos valores, os nossos princípios. Mas a humanidade parece não estar contente e vem desconstruindo as coisas que Deus nos tem concedido, os planos de Deus para a nossa vida. E assim, a sociedade vai indo cada vez mais longe de Deus, trilhando um caminho que os afasta cada vez mais do seu Criador, chegando a um ponto em que estamos vendo hoje que todas as perspectivas, todas as expectativas são de que tudo vai piorar. Nas conversações, nas rodas de amigos, o que se vê são conversas preocupantes, porque dizem o que será dos nossos filhos, dos nossos netos, que mundo vamos deixar para eles. Mas eu vos digo que a cada dia que se passa, a humanidade rejeita cada vez mais o Senhor Deus dos céus e da terra, que é a verdadeira e única solução para o mundo. Quanto mais distante a humanidade andar do Senhor, mais obscura será o seu caminho na terra. Quanto mais distante o ser humano estiver de Deus, mais mergulhada em situação de caos estará. Caos é uma palavra que está começando a emergir no meio da sociedade humana e cada vez mais se vem dando importância para esta palavra. Porque o que se vê em todas as nações ricas e pobres
é uma perspectiva, é uma expectativa de caos, caos social, caos econômico. Mas, por outro lado, a gente percebe também que existem pessoas que ainda estão olhando para um outro lado que a sociedade não está olhando. Existem muitos por esse mundo afora que estão olhando para Deus. Pois se estamos vivendo uma época em que a humanidade está olhando para o seu redor e esperando cada vez mais o pior, existem pessoas que ainda estão olhando para Deus, crendo nele e confiando nele. O Senhor Deus deixa bem claro quando ele diz: olhai para mim e sereis salvos. A humanidade está olhando para todos os lugares menos para Deus. A humanidade tenta se apoiar em conversações, em vãs filosofias, tentam se apoiar em pessoas, em status, tentam construir glórias para si e assim se sentirem seguras. Mas eu vos digo uma coisa: a nossa segurança está somente em Deus e não no homem. Em Deus nós devemos apoiar a nossa vida, porque Ele é o verdadeiro refúgio e fortaleza para as almas humanas. O acúmulo de bens materiais não são suficientes para salvar a nossa alma. Mas o ser humano está olhando para as coisas vãs e passageiras desta terra e tentando se firmar nela. Nós ouvimos constantemente pessoas dizendo: a vida é uma só, eu tenho que aproveitá-la, eu tenho que curti-la. E o que se vê são pessoas cada vez mais embriagadas, entorpecidas e escravizadas. Estão olhando para todos os lugares menos para Deus. Querem até mesmo a salvação da sua alma, mas estão buscando salvação naquilo que as suas próprias mãos constroem, que as suas próprias mãos esculpem, mas não querem olhar para aquele que verdadeiramente tem poder para salvar a nossa alma. O mundo vai de mal a pior. O mundo se prepara para um caos, mas quem está olhando para Deus tem ali a esperança de socorro, de ajuda, porque Deus é refúgio, Deus é o refúgio. E o conselho de Deus é: olhai para mim e sereis salvos. A humanidade não pode continuar andando de costas para o seu Criador. Está na hora de todos se voltarem para Deus, de olharem para Ele, que é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. E a nossa alma encontrará salvação nele, em Deus, porque Ele oferece salvação para todos os povos, pois Ele é Deus e não há outro. Este Deus nos ama de uma maneira tal que se aproximou de nós, para que assim nós pudéssemos vê-lo. Ele se tornou alcançável, ele se achegou até nós. A Bíblia diz que João Batista, uma certa feita, viu Jesus passando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo: olhem para ele. Olhem para o Cordeiro de Deus. É para Jesus que nós temos que olhar. Nações, olhem para Jesus. Pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, idosos, crianças, olhem para Jesus. Eis aí o socorro, eis aí o livramento, eis aí a solução para o mundo. Jesus Cristo, o Salvador. Enquanto a humanidade estiver olhando para os seus deleites, estiverem olhando para as suas permissividades e estiverem se deleitando com os encantos passageiros desta vida, e não estiverem olhando para o Senhor que vos salva, estarão caminhando para um caminho que vos levará a perecer,
estarão caminhando para um destino trágico para a sua alma. Mas eis que neste momento há o conselho. Creia no Evangelho de Jesus e olhe para ele. Olha para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Não olhe para os homens, porque os homens falham. Talvez você se apoie nos intelectuais desta vida, mas eu vos digo que os intelectuais também falham. Você olha para aqueles que construíram status e grande sucesso nesta vida, que são famosos e que têm grande glória nesta terra, mas eu vos digo, a glória dos homens é passageira. Os homens constroem grandes glórias para si neste mundo, mas quando partem deste mundo, a glória fica aqui, porque digno de glória é somente o Senhor dos céus e da terra. Não olhe para a riqueza, para o acúmulo delas, não se firme nisto, olha para Jesus Cristo, porque o acúmulo da glória e da riqueza desse mundo não são suficientes para salvar a minha e nem a tua alma. Nenhum nome considerado, respeitado, honrado, digno, nenhum nome neste mundo que seja bem conceituado é suficiente para salvar a nossa alma. Não há nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome é Jesus Cristo. É para ele que temos que olhar. O nome que salva a nossa alma se chama Jesus, é Jesus Cristo. Toda a humanidade deve olhar para ele. Muitos deuses são construídos neste mundo, nos quatro cantos da terra. Se constroem deuses e se apoiam neles. Deuses esculpidos pelas mãos dos homens e que não vos ouve quando estão clamando a eles. Não tem resposta. Estão prostrando-se diante dos deuses que não têm como ver porque não há neles vida. Mas eu vos digo, olhai para Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele foi o único que veio. Ele foi o único que nasceu de uma forma especial, diferente das demais da natureza. Jesus foi o único que chegou até nós e nos deu, diante dos nossos olhos e do nosso entendimento, a nossa realidade, que é uma realidade de condenação. E ele nos deu a solução, apontando o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele, Jesus Cristo. Jesus foi o único que amou a humanidade não com os lábios somente, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário porque ele nos amou com a própria vida. Eu digo a você que está ouvindo esta mensagem, você nunca vai encontrar em lugar nenhum dos quatro cantos da terra o amor que Jesus Cristo te ofereceu. Um amor que se equivala, um amor que possa se igualar com o amor de Jesus Cristo. Nem mesmo na sua família terão amor como o amor intenso de Jesus Cristo. Ninguém conseguirá verter para você um amor tão intenso como o amor de Cristo. Jesus te amou com a própria vida dele e ninguém mais fez isso. Absolutamente ninguém ofertou para a humanidade um amor como este. Jesus morreu na cruz do Calvário porque ele nos amou com a própria vida. Mas bendito seja o Deus dos céus e da terra, porque Jesus ressuscitou, está vivo, vive para sempre, está de braços abertos, querendo perdoar teus pecados, e por isso ele está dizendo: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eis o conselho para você que está ouvindo esta mensagem: olhai para Jesus Cristo, olhem para Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação é Cristo. Não olhe para os outros lugares. Não olhe para os encantos desta vida, porque são ilusões, são passageiros e não podem salvar a tua alma. Mas entrega a tua alma para Jesus. Olha para ele.
Aceite Jesus como teu Salvador. Reconheça que você é pecador. Reconheça tuas falhas. Reconheça e aceite Jesus Cristo. Entrega tua alma para Jesus. Entregue-se a Ele de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Se entregue a Jesus Cristo. Se você aceitar a Jesus, Ele te receberá, Ele te aceitará, Ele perdoará os teus pecados, porque Ele está disposto a salvar a tua alma. Você está recebendo o grande conselho: olhai para Deus e sereis salvos. Ó nações, ó povos deste mundo, olhai para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nações, povos, tribos e línguas, olhai para Jesus Cristo. Não olhai para as coisas vãs desta vida, que perecem com o tempo, mas olhai para Jesus Cristo que vive para todo sempre. Nele está a nossa salvação. Ele é a própria salvação de todo aquele que crê. Creiam no Evangelho de Jesus. Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Jesus é o Filho unigênito e perfeito de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro. Ele é o caminho que nos reconcilia com Deus. É pelo sangue de Jesus que somos purificados dos nossos pecados e nossa culpa é removida. O Senhor Jesus, com o seu sangue, Ele vem nos remir de nossos pecados, porém bem-aventurados que olham para Ele e crê nele. É hora de você aceitar a Jesus, é hora dos povos aceitarem a Jesus, é hora de todos olharem para Ele. Olhai para Jesus Cristo e sereis salvos, todos os habitantes da terra. Olhem para Jesus, Ele é vivo, Ele vive para sempre, Ele reina, Ele triunfou sobre a morte e vivo está, trazendo salvação para todos nós. Olhai para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Olhai para Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhai para Jesus e sereis salvos, vós todos habitantes da terra. Vinde a Jesus, venha para Jesus, o único e suficiente Salvador. Venha para Cristo, Ele vos chama. Ele vos ama, Ele é a solução para o mundo, Ele está oferecendo perdão para o mundo, Ele está oferecendo vida eterna para o mundo, Ele está oferecendo vida para todos. Creiam no Evangelho, creiam na palavra dEle, creiam em Jesus, se arrependam de seus pecados e aceitem a Jesus como vosso único e suficiente Salvador. Venham se reconciliar com Deus, venham se achegar ao único e verdadeiro Deus. Eis aí Jesus Cristo, olhai para Ele, se achegai a Ele, busque a Ele, aceite a Jesus com toda a sua alma, de todo o seu ser, e se firme no Evangelho, se firme em uma vida de fé no Salvador Jesus Cristo, pois Ele vos ama e vos chama para essa tão grandiosa salvação. Se você aceitar a Jesus, Ele te aceita, te recebe, te perdoa. Vinde todos a Cristo, vinde povos, venha nações, venham a Cristo, porque Ele está de braços abertos para vos receber como um pai que recebe o filho que estava perdido e aceita de volta. Em Jesus está a salvação, olhai para Ele, achegai-vos a Ele e sereis salvos. Que Deus vos abençoe, vos ilumine e vos salve, em nome de Jesus Cristo. Amém.